você me encontra nas redes sociais descritas no box desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês um fichário com garra, ou seja, aquele tipo de garra que você abre e consegue incluir o miolo. Eu quero fazer um fichário para guardar as minhas recordações do ano de 2018. Então, pode ser cartões que eu ganhe, fotos que eu queira guardar, pequenos bilhetes, embalagem de alguma coisa muito especial. Então, assim, pequenas recordações eu quero deixar tudo em um único fichário. Eu já sei que pro meu miolo eu vou utilizar bastante desses plásticos aqui, porque como vai ser com garra, né? Então tem esses plásticos que já tem furação, então podem ser usados em fichário. E também, obviamente, quando for papel, enfim, eu posso fazer furação, por exemplo, se eu receber um bilhetinho em papel, então eu posso fazer a furação no bilhetinho e guardar dentro do fichário. Eu peguei o maior tamanho de plástico que eu vou querer aplicar no meu miolo para tirar a medida e a partir daí construir o meu fichário, tá? Então eu medi aqui esse plásticozinho, que é o maior, e ele tem aproximadamente 18 por 22. Mas essa parte aqui, ó, a aba onde fica presa na garra, eu vou desconsiderar, porque isso vai estar dentro da garra. Então eu não considero essa medida, eu considero só a partir daqui. Dá em torno de 16 por 22. Então deixa eu pegar aqui meu caderninho pra gente fazer juntos um esboço. Por que eu tô fazendo esse esboço com vocês? Pra que em casa vocês tenham condições de construir um fichário também, mas com outras medidas, conforme a necessidade de vocês. Então vamos botar que o meu miolo vai ter 16 centímetros por 22 centímetros. Eu estou utilizando uma garra de para 3 furações, tá? Existe garra para 2, para 4, enfim. Essas garras eu vou deixar na descrição do vídeo uma loja online onde vocês podem adquirir. Então quem mora em cidades menores, que não tem como adquirir em loja física, porque não encontra na sua cidade, então eu já vou deixar uma loja online onde eu comumente compro essas garras para fichário. Outra dica que eu dou, quando eu comecei a fazer fichário, isso em 1900 bolinha, gente, era muito difícil a gente encontrar essas garras para vender avulso. Era uma dificuldade. Quando eu encontrava, tinha que comprar em grande quantidade. O que eu fazia? Eu ia nessas lojinhas que vendem itens a partir de R$ 1,99 e comprava, assim, aqueles fichários bem simplesinhos, aqueles fichários que são bem mal feitos, mas que tem garra e que você paga muito baratinho. Então quando eu queria uma garra eu comprava aquele fichário, desmontava ele, ou seja, tirava a garra e utilizava a garra para fazer um fichário mais bem elaborado, mais bem estruturado, mais bem construído. Então essa é uma das alternativas que também eu posso indicar para quem quer apenas uma garra, né? Tem dificuldade de encontrar na sua cidade, então essa é uma boa alternativa. Bom, agora é o momento de medir a garra, porque eu já medi o meu miolo, ele tem 16 por 22, agora eu vou medir a garra. Então eu noto que a minha garra tem aproximadamente 3 centímetros e a altura dela é 20,5. Ok, então não tem problema nenhum, porque ela ainda tá menor que o meu miolo e isso é o adequado para não interferir na minha medida e eu não ter que fazer um fichário tão maior que o miolo que eu vou usar. Por isso que é importante que a garra fique mais ou menos próxima da medida do seu miolo. O meu miolo tem 22 de altura, essa aqui tá com 20,5, tá uma altura adequada. E também tem 3 centímetros ali que a gente já identificou quando a gente mediu. Então a minha garra vai ficar aqui com 3 centímetros e aqui 20,5 centímetros. Então meu miolo é um pouquinho maior, que ele tem 22, né? Tá. 3 mais 16 dá 19 centímetros. Eu preciso ainda deixar 1 centímetro de espaço entre a minha garra. Deixa eu escrever aqui, garra. E a minha lombada. Então, eu vou ter aqui mais 1 centímetro. E aí, depois, eu teria a lombada. Pra cá. Tá? A lombada do meu fichário. Então, 1 mais 19 já dá 20 centímetros.
E aí eu deixo mais 1 centímetro aqui de respiro. Então, isso dá um total de 21 centímetros. Se o meu miolo tem 22 centímetros, 1 centímetro a mais é o suficiente para eu incluir na altura. Então, vai ficar 21 por 23 centímetros. Esse é o tamanho da capa do meu fichário, 21 por 23 centímetros. Agora, eu preciso construir o tamanho da minha lombada. Bom, a lombada, ela vai ter a mesma altura do meu fichário. Então, se meu fichário tem 23 centímetros, a lombada também vai ter 23 centímetros. Mas para saber a extensão dessa lombada, eu preciso medir a altura da garra que eu tô trabalhando. Então, eu tô trabalhando aqui com uma garra de 3,5 aproximadamente. Então, eu vou deixar com 4 centímetros, tá? Então, para fazer esse fichário, eu preciso de 2 capas no tamanho de 21 por 23 centímetros. Elas já estão aqui, pessoal, cortadinhas, eu já cortei, já arredondei os cantos. Eu fiz com a Schomper, mas vocês podem usar uma moeda para fazer o canto arredondado, e aí depois vocês cortam com estilete, ou ainda quem tiver canteadeiro, que é uma ferramenta muito mais profissional do que a Schomper, também é a opção. Então, já sei o tamanho das minhas capas, então preciso de 2 capas no tamanho 21 por 23 centímetros e uma lombada no tamanho de 4 por 23 centímetros. Superada essa parte das medidas, é o momento da construção do nosso fichário. Eu também já estou aqui com a lombada, tá? Então, eu tenho a lombada aqui e as 2 capas. Eu vou fazer a minha capa num papel pardo, liso, porque depois eu quero decorar esse fichário e ainda não sei como será essa decoração, então vou utilizar um fundo neutro e vou fazer a união dessas 2 capas e da lombada com papel contact. Vou usar esse papel contact aqui, ó, que imita uma madeira. Por que, pessoal, que eu tô utilizando o papel contact para fazer a união entre capas e lombadas? Porque eu acho que fichário é uma coisa que a gente abre e fecha muitas vezes. Então, o que eu recomendo que vocês usem? Papel contact é uma boa opção, ou tecido. Se vocês usarem papel, corre um risco muito grande de rasgar nesse abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, acabar rasgando, danificando o fichário mais rapidamente. Eu utilizo normalmente tecido, mas hoje eu tô optando por esse retalhinho de papel contact que eu tinha aqui em casa. Como é um fichário que é pra mim, já tô aproveitando aí pra utilizar um material que eu iria me desfazer. Esse papelão que eu tô usando é o papelão cinza, ou também conhecido como chipboard, ou também conhecido como roller, que é a marca desse papelão. Vocês ainda poderiam utilizar papelão de caixa. Eu até fiz aqui um protótipo antes de iniciar o vídeo. Iniciei, ó, com esse aqui de papelão. Peguei papelão de caixa pra fazer, ó. E vocês notem, né, que o resultado também fica bom. Ele não foi finalizado. Como eu disse pra vocês, eu tava testando as medidas, vendo se o que eu tinha imaginado ia dar certo. Então, eu fiz com papelão de caixa. Então, é uma possibilidade também. Talvez ele não fique tão firme como esse aqui, mas o que eu sugiro? Vocês podem pegar 2 papelões, né? Colocar um em cima do outro e juntar, fazer uma prensagem. Aí ele vai ficar mais grosso, vai ficar mais firme. Então é uma opção para quem de repente mora em cidade pequena e tem dificuldade de encontrar. Outra opção ainda que eu sugiro para quem tem dificuldade de encontrar esse papelão cinza é utilizar a capa de caderno antigo, que não usa mais, mas tem que ser aquele caderno que tem a capa bem firme, bem grossa, não pode ser aqueles cadernos mais simples de capinha mole, mas hoje em dia a gente tem cadernos que tem a capa muito grossa, muito firme, então também você pode utilizar. Pega 2 capinhas de caderno, corta na medida que você precisa e faz o fichário. Na minha capa, eu quero que esse papel contact apareça apenas num pedaço de 5 centímetros. Então, eu já fiz uma marcação de 5 centímetros aqui e já posso iniciar a colagem. Pego a primeira capa e inicio a colagem do meu papel contact a partir dessa marcação que eu fiz, tá? Se eu quisesse que ficasse mais aparente, podia botar 6, 7 ou menos, enfim, isso é de gosto. É uma questão estética do trabalho.
Então, já colei o papel contact na primeira capa, viro ele para poder colar a lombada. A lombada é um pedacinho de 4 centímetros por 23 centímetros, como a gente viu ali no desenho, mas eu não posso unir ele diretamente aqui à minha capa. Eu tenho que deixar um espaçamento para ter a mobilidade de abrir e fechar esse fichário. Para isso, pessoal, existe na encadernação espaçadores que podem ser utilizados nesse momento. Como eu trabalho com encadernação, eu tenho vários modelos de espaçadores. Tenho esses aqui de metal, tenho de madeira, são esses, tenho de acrílico. Então eu tenho vários modelos de espaçadores. Quem não tem espaçador, o que que vai fazer? Pode pegar um pedacinho de papelão e cortar. A gente precisa de um espaço de 6 milímetros, então pode cortar um de 6 milímetros e usar como um espaçador alternativo. É uma opção. Eu vou fazer o uso do meu espaçador de 6 milímetros de acrílico, que é esse aqui, ó. Esse aqui ele tem a medida de 6 milímetros. Coloco aqui, bem próximo à minha capa. E venho e aplico a minha lombada. Depois você vai tirar o espaçador, porque você vai utilizar ele agora para unir a outra capa que está sobrando. Então você pode fazer esse espaçador com um pedacinho de papelão. É uma alternativa para as duas medidas ficarem iguais. Como eu tô trabalhando com contact, eu não preciso fazer uso de cola para esse momento, porque o contact já tem cola, né? Ele é um papel adesivo. Agora, quem for trabalhar com tecido, daí vai fazer esse processo usando cola. Eu utilizo a Cascorez rótulo azul, que é essa aqui, ó. Essa é a cola que eu utilizo na encadernação. Eu gosto muito de trabalhar sempre com um paninho úmido quando eu tô aplicando o contact em qualquer superfície. Ajuda a assentar o contact e também auxilia a não ter nenhum tipo de bolha, não formar bolha no meu trabalho. Agora eu venho e viro as abas. O acabamento interno da minha lombada, eu também vou fazer contact, pelo mesmo motivo que eu acabei de conversar com vocês. Eu acho que auxilia, dá mais durabilidade, porque é um material que não tem perigo de rasgar no momento de abrir e fechar. Então, gente, vamos lá aplicar contact também no acabamento interno do fichário. Então, já finalizei a união da capa com a minha lombada e o fichário já começa a tomar forma. Vocês já começam a enxergar, né, esse fichário sendo construído. Então, é importante lembrar que aqui para a união da parte externa do fichário, eu utilizei papel de contact um pouquinho maior. Então, se eu tenho aqui uma capa com 23 centímetros de altura, eu deixei em torno de 2 centímetros para cada aba. Isso dá em torno de 27 centímetros, tá? Eu queria que tivesse 5 que ficasse 5 em cada capa, né? 5 centímetros, ó, em cada capa. Então, 5 centímetros em cada capa, mais uma lombada que tem 4, dá 14. 5, 5, 10, 4, 14. E mais aqui 1,2 centímetros, eu fiz 15 por 23. 15 por 23 centímetros foi o tamanho do contact que eu utilizei para fazer a união externa. Na parte interna, que é o acabamento, eu já fiz um pouquinho menor. Fiz com 21 e aqui deixei um retalhinho de torno de 10 centímetros. Eu estou utilizando o retalho de contact que eu tinha aqui em casa, então serviu bem para isso. Essa questão aqui interna, vocês não têm uma grande preocupação de ser tão bonito assim. Às vezes vocês podem utilizar um retalhinho, porque vai aparecer muito pouco, aparece só essa parte aqui do meio. Então não há problema dessas medidas não baterem, porque depois a gente vai fazer um acabamento, uma finalização.
agora a gente vai para aplicar o papel, né, que vai encapar aí o meu fichário. Eu optei por dessa vez utilizar um papel pardo para ficar um fichário bem neutro, para depois eu fazer a decoração propriamente dita. Nesse vídeo eu não vou fazer isso, eu vou apenas ensinar vocês como fazerem um fichário, tá? E depois, num segundo momento, eu vou fazer a decoração, então eu quero que seja uma base bem neutra para eu poder decorar, enfim, como eu achar melhor. Então vamos medir aqui com quanto que tá essa parte que eu tenho que encapar, ó. Tá com 16 centímetros por 23. Então eu vou botar 2 centímetros a mais pra cá e 2 centímetros pra cá e 2 centímetros pra cá. Então se eu tenho 23 mais 2, 25 mais 2, 27. Se eu tenho aqui 16 mais 2, 18. Então um pedaço de papel com 18 por 27 vai atender na hora de fazer a forração dessa capa. Finalizei a colagem do papel nas capas, agora é o momento de fazer o acabamento interno. Como eu tô trabalhando com um canto redondo, tem um acabamento diferenciado para esse tipo de canto. Já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, então quando vocês terminarem de assistir esse, vocês podem assistir como que eu faço o acabamento interno quando a gente está trabalhando com um canto redondo. Finalizado a parte interna, agora é o momento da gente dar acabamento nessa parte interna, porque a gente não pode deixar assim descoberto. Então a gente vem com um pedaço de papel que seja 1 centímetro menor que toda a extensão, né? E cobre a parte interna. Como eu fiz com canto redondo, eu também vou arredondar aqui. Então, estou utilizando cola Cascorês do rótulo azul para fazer todo este trabalho. Esse acabamento nos cantos redondos eu já mostrei em um vídeo aqui do canal. Então, é só vocês acessarem ao final deste vídeo aqui. Finalizei o processo de encapar todo o meu fichário, seja externamente ou internamente. Utilizei muito essa espátula plástica e a dobradeira para dar um melhor acabamento, para que não fique nenhum tipo de bolha, para que o papel fique bem aderido ao papelão cinza. Notem que ele está agora bem abaloado o fichário, ó. Vocês conseguem perceber que não tá retinho como deveria ser. Por que isso acontece? Porque ele ainda tá úmido. Eu tava trabalhando com cola. Cola é umidade. Eu tô com papelão e com papel e cola. É natural que a estrutura do fichário fique comprometida. Então, antes de aplicar a garra, que é a última parte da confecção do fichário, e é o que está faltando para que ele se torne efetivamente um fichário, eu preciso que ele descanse. E como isso funciona? Eu deixo o meu fichário entre dois papéis do tipo mata-borrão, que é esse papel aqui, que é um papel que suga a umidade. Quem não tem acesso a esse tipo de papel pode usar o papel toalha, aquele que é utilizado na cozinha. Então eu coloco o fichário entre dois papéis do tipo mata-borrão e coloco um peso em cima.
que podem ser livros ou alguma caixa muito pesada que vocês tenham em casa. Eu, como trabalho com encadernação há algum tempo, eu utilizo tijolos maciços. Eu comprei tijolos maciços e encapei com tecido para eles ficarem bonitinhos e para não sujarem o meu trabalho. E deixo e faço deles como se fosse um peso para esse processo de descanso, tá? Então vai ficar 24 horas descansando para depois aplicar a garra e finalmente finalizar. Bom, pessoal, já se passaram mais de 24 horas, tá? O fichário ficou entre um sanduíche de papel mata-borrão, que é esse tipo de papel aqui, e com um peso em cima. Aqui já está ele completamente seco e vocês vão notar que a diferença é nítida do que eu mostrei antes. Olha só como ele já tá bem mais alinhado. Não tá mais com aquele abaloado que tava, né? Já ficou bem melhor. Tá todo sentado, tanto a parte interna como a parte externa, ó. Papel bem lisinho, bem aderido. Então agora dá pra finalizar o fichário. O que tá faltando pro nosso fichário agora? Apenas colocar a garra. Então eu já tinha mostrado pra vocês no início do vídeo que eu optei por uma garra de 3 furos. Na hora de colocar a garra, a gente tem que ter o seguinte cuidado, que a parte reta da garra fique pra dentro e a outra parte fique voltada pra lombada. Por que isso? A parte reta estando nessa posição é o que vai deixar o meu miolo todo alinhado. Com a régua, eu vou marcar aqui aproximadamente 1 centímetro a partir da lombada para fazer uma marcação para me auxiliar na hora de aplicar a garra. Eu deixo sempre mais ou menos por padrão 1 centímetro de distância da lombada. É normalmente o que eu uso. Porque daí não corre o risco, né, da garra pegar na lombada, ficar batendo. Então, eu mais ou menos posiciono de uma forma que ela fique centralizada. E marco aqui onde que eu tenho que fazer os furos para prender a minha garra. E aí já posso apagar essas marcações que eu fiz de lápis, que vão ficar aparente aqui na ponta, se a gente não apagar. Então já apaga, para não danificar a beleza do trabalho. Os furos eu vou fazer com a minha crop, vou fazer o furo maior. Os furos já estão feitos, agora é o momento de eu escolher qual rebite que eu vou utilizar para prender a minha garra. Bom, eu já escolhi o rebite que eu vou usar, eu escolhi utilizar o que eu tenho de menor tamanho aqui, tá? Rebite é uma estrutura metálica que funciona, né, com 2 pecinhas de encaixe para dar esse acabamento. Não basta apenas encaixar o rebite, é necessário que você faça uma pressão sobre ele para que ele feche. E existe uma ferramenta específica para isso que chama-se balancim. Eu tenho essa ferramenta, mas é uma ferramenta um pouco mais pesada, ela tá fixa no ateliê, por isso eu não trouxe para o vídeo, mas existem outras opções que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar esse kit de fixadores e vazadores da Toque Crin. Então, poderia ter feito o furo em vez com a crop, com esse kit de vazador. Esses kitzinhos aqui são muito antigos. Eu comprei eles aproximadamente em 2006. Foi a primeira ferramenta que eu adquiri para poder fazer furo e aplicação de ilhós. Era o que eu tinha na época e usei por muito tempo, tá? Ou você ainda também pode fazer a aplicação dos rebites com a crop, mas tem que cuidar, porque a crop pode marcar a parte de acabamento do rebite na hora de pressionar. Então, o que eu recomendo? Coloca um paninho entre o acabamento do rebite
na hora de fechar para que ele não fique marcado. É uma opção. Antes de eu ter o balancinho, eu fiz muito assim e dava certo, tá? Ou ainda, né, vocês podem levar numa sapataria, que sapataria eles trabalham muito com balancinho, que é essa ferramenta que eu falei, e pedir a gentileza deles aplicarem para vocês o rebite. Ai, gente, eu nem sei quanto que a pessoa cobraria, provavelmente nem cobraria, porque é uma coisa tão barato, o próprio rebite em si custa muito baratinho. Então, se você tem uma sapataria perto de casa, pode ser uma opção. Na hora de aplicar a garra, o que eu tenho por hábito fazer? Eu seguro essa garra com uma fitinha crepe, porque a fita crepe não danifica a cola dela depois na hora de tirar. Não pressiono muito, é só para dar uma seguradinha, para não correr o risco de danificar o trabalho na hora de tirar, mas eu utilizo a fita crepe, tá, gente? Que aí fica bem firmezinho no lugar a garra e eu posso aplicar. Como que funciona? Então, eu tenho essa partezinha aqui, que parece um pininho, tá? E essa parte bonitinha que é o acabamento. O acabamento eu vou deixar voltado pra cá, pra parte externa do fichário. Num primeiro momento, ele já faz meio que um cliquezinho quando a gente engata com a mão, mas ele ainda tá soltinho, ó. Ó, ele tá solto ainda, então por isso que é necessário fazer uma pressão para que ele realmente feche. Então eu optei por dessa vez fazer com essa ferramenta de fixação de ilhós. Bom, eu posso fazer um com a ferramenta de fixação de ilhós e o outro eu posso fazer com a crop para vocês verem. Quem tiver a crop, utiliza a crop. Vou colocar aqui um paninho embaixo para não ter perigo de machucar. Pensem que eu vou botar força, vou bater, então é importante ter esse paninho aqui embaixo, tá? Ó, pessoal, então ficou bem fixo, tá? Já tá presinho, ó. Já não tá mais solto como tava antes, tá? Então agora vou aplicar o outro. O outro eu vou botar com a crop para que vocês vejam que é possível também. Bom, finalizado o fichário, ó, ficou certinho. A garra não tá batendo na lombada, tem um espacinho ali, tá? Fixei os dois rebites, tá tudo ok. Agora vamos ver se vai dar certo. Colocar aqui essa imagem que é de um papel para scrapbooking da Supple Store, que é uma bicicleta com umas flores. Eu acho linda essa imagem. Então vai ser a primeira imagem aí que eu vou colocar no meu fichário. Eu ainda tenho que decorar ele, como eu disse pra vocês, né? Tem que fazer aqui a parte de decoração. Mas a estrutura para o fichário tá prontinha. Espero que vocês se sintam encorajados a construir um fichário personalizado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. A gente vai conversando pelos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!